Mas como é que eu devo me relacionar com a minha esposa? Douglas, será que para você que casou agora, será interessante esse tema? Ah, com toda certeza, pastor, porque, como o Edson falou, a gente acha muita coisa, a gente acredita em muita coisa, a gente chega num casamento, principalmente eu casando, graças a Deus, se Deus quiser, a única vez que eu tenha casado na minha vida, meu único casamento, a gente chega com muitas dúvidas e também Muitas bagagens, e né? muitas bagagens, a gente acha que já sabe de tudo, aí quando a gente vai ver, quando a gente casa, que vai pra casa, a gente fala, e agora? Casei, como que vai ser? Com toda certeza vai acrescentar muito hoje. Então, como nos relacionar? Isso. Vamos usar um texto base que está em 1 Pedro 3, do versículo 7, que vai dizer o seguinte: maridos, vocês igualmente coabitem com as vossas esposas, com entendimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então entende que aqui nós começamos a ver que Deus ele dá uma direção a quem? A nós, maridos. De como é o relacionamento agora esperado por Deus. O relacionamento direcionado por Deus para que a gente seja assertivo dentro da capacidade que a gente tem, dentro da maturidade, porque nós também evoluímos. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, independente para quem casou hoje, há 10 anos ou há 50 anos. Então a grande dificuldade das pessoas é, primeiro, vocês maridos, convivam. Então, aqui tem duas direções que nós temos que entender. Primeiro, é Deus falando com o marido. Então, a melhor forma de você se relacionar não é com o que você aprendeu somente, com o que você viu, com a cultura que rege, talvez, os hábitos daquele lugar. Mas a melhor forma de você se relacionar com a sua esposa é você buscando uma direção, ouvindo agora, não mais o seu eu, mas ouvindo a voz de Deus. Então, se eu quisesse deixar aqui a primeira chave a primeira de como se relacionar trazendo agora a palavra de Deus como direção. Muito bom. A segunda coisa que nós podemos aqui trabalhar, que ele já começa a falar, coabitem com as vossas esposas. Então, a primeira direção que a voz de Deus nos dá para nos relacionar com as nossas esposas é conviver com ela realmente. Porque existem pessoas apenas dividindo espaço. Mas a mente não está no mesmo lugar. As responsabilidades estão sendo divididas e aquilo que não faz parte do meu departamento, eu não me relaciono. Então, a grande dificuldade hoje dos casamentos é ter um relacionamento de unidade dentro da sua individualidade. Então, às vezes, a esposa, pelos excessos emocionais do dia a dia, ela não consegue se relacionar com o emocional do marido. E o dia sugou tanto ela que ela esquece que é a esposa. É verdade. É verdade. E às vezes ela só quer descansar, né? E vice-versa. Ao mesmo tempo, o marido, pelas cobranças no trabalho, talvez, pelas cobranças pessoais, pelas cobranças talvez até familiar, se desgastou ao ponto de não se relacionar com o emocional da esposa. Então, a primeira dica que nós temos o relacionamento está na unidade. Quando você machuca
a mão direita, a esquerda trabalha mais. Olha aí. E se você é uma unidade com a tua esposa, e ela é com você, se existe alguém que está sofrendo de alguma forma, a outra pessoa não pode ficar alheia àquele sofrimento. Verdade. Então, às vezes, não, a responsabilidade dos filhos é sua. Então, nunca leva um filho na escola. Nunca leva um filho ao médico. Nunca prioriza isso. Sempre dá prioridade para os seus momentos de lazer. E, às vezes, aquela esposa não está tendo. E como nós estamos falando, né, maridos, então eu vou focar mais nessa parte masculina. Sim. Então, Deus está nos dando. Se Ele deu um direcionamento que é para nós homens nos relacionar e coabitar verdadeiramente, isso quer dizer que na maioria das vezes, ou quase na totalidade, quem se ausenta emocionalmente do lar é o marido. Então a primeira dica é: a voz de Deus tem que ser a direção para a sua vida. A segunda chave aqui para a sua vida conjugal, como marido, você tem uma grande chance de se desconectar emocionalmente do teu lar sem você perceber. E Deus já está dando uma dica e dizendo: olha, convivam com suas esposas. Mas às vezes você quer conviver, mas você quer conviver como se tivesse convivido na república que você morava. Ou você quer conviver igual você convivia com a sua mãe e com o seu pai. Passa minha roupa, o almoço está pronto. E ele fala: olha, coabitem com elas com entendimento. É uma via de mão dupla, né? Então, o que é a diferença de entendimento para conhecimento? O conhecimento, ele vem do homem. O entendimento, ele vem de Deus. Então, ainda respondendo essa tua pergunta qual a forma de eu me relacionar? Com entendimento. Entendimento é quando você anula a sua razão e coloca aquela situação à visão de Deus. Isso pode confirmar ou não a forma que você agiria. Porque o entendimento, ele não atinge o certo ou o errado, mas sim o fim. Então vou dizer, você está certo, Douglas, mas a tua esposa está passando por um momento emocional difícil. Qual a vitória em você estar certo naquele momento? Nenhuma. Nenhuma. Só que você só vai conseguir esse nível de relacionamento se você tiver entendimento da palavra de Deus. Porque você vai querer prevalecer a sua verdade. Então, como me relacionar? O meu relacionamento não pode ser pelo conhecimento da verdade, só pela avaliação racional da situação. Mas como Deus esperaria que eu agisse naquele lugar. Então nós já temos ouvir a voz, realmente morar junto, emocionalmente estar presente, e há uma forma que é o entendimento, que está acima do conhecimento. E ele fala assim, olha, vocês devem coabitar com elas como vaso mais fraco, mais frágil. O que isso quer dizer? Que nós não podemos tratar nossa esposa como um homem. Como um amigo, né? Que a gente conhece há muitos anos, aquela resenha toda, né? Verdade. Tratamento. Então, nós temos que tratar, toda vez que a gente fosse dirigir para nossa esposa, nós temos que entender que ela não é um homem ouvindo. Eu lembro que um dos maiores ensinamentos, até falei aqui, foi um médico lá em Alta Floresta, quando ele disse para mim, Cristiano, o seu filho não é você. Parece uma coisa óbvia, né? Mas aquilo me chamou a atenção, que talvez quando eu falo, parece que eu estou falando para mim mesmo, e a outra pessoa tem a sua individualidade de raciocínio. E Deus está falando, olha, toda vez que você for se relacionar,
olhe como se fosse uma pessoa mais frágil. Será que é fácil isso, Adson? A todo momento? Não, porque às vezes a gente é engolido pela correria do dia a dia, às vezes a gente faz coisas já no automático e parar para ter essa consciência, né, requer um esforço nosso. E isso é muito importante que você está falando, porque nos faz lembrar o que tem que ser feito, agir com entendimento. Tá correto isso, Douglas? Eu acredito que... Corretíssimo. Eu acredito que hoje, com a correria do dia a dia, com as cobranças no trabalho, ou às vezes até não... O homem, como a gente está aqui falando sobre o papel do homem, ele acaba realmente se desligando. Ele acha que ele está indo para casa, ele vai chegar em casa, muitas vezes ele olha como se fosse uma empregada. Ele esquece que é a mulher com quem ele decidiu estar todos os dias da vida dele. Então, às vezes, só pelo fato do homem se desligar, ser um pouco mais desligado e não conseguir prestar atenção na esposa, ele acaba meio que quebrando aquela aliança, mesmo que por algum momento, né? Porque ele acaba ferindo o outro lado. E ele acaba se ferindo. Ele acaba se ferindo, e sem perceber. Porque aí a mulher vai falar, pô, eu tô me esforçando, a mulher é um ser humano. A mulher tem os sentimentos, e aí, como a gente está falando aqui, é o vaso mais fraco, é sensível, não é outro homem, sabe? Então a mulher vai chegar uma hora que, pô, eu tô me dedicando o máximo pro meu esposo.